Prepare-se para conhecer transmissões ao vivo que saíram totalmente do controle, revelando sustos, mistérios e tragédias que marcaram a história. Número 1. Transmissão paranormal do youtuber Rubsy. Enquanto cuidava do cachorro de um amigo, o youtuber Rubsy estava fazendo uma transmissão ao vivo quando as coisas começaram a ficar estranhas. E rápido. Primeiro, uma porta rangeu e se abriu sozinha. Em seguida, as luzes começaram a piscar e objetos se moveram como se um fantasma tivesse invadido a live. Legal, beleza, disse ele. Mas em vez de se desesperar, Rubsy manteve a calma. Continuou conversando com o público como se fosse uma terça-feira qualquer, mesmo com a atividade paranormal acontecendo bem atrás dele. Foi assustador, mas ele lidou como um verdadeiro profissional. Antes de continuar, vale mencionar algo importante. Em 2018, uma repórter morreu durante a cobertura de uma maratona. Mais tarde, descobriu-se que ela estava com intoxicação alimentar e desidratada devido ao calor, o que levou à sua morte. Número 2. Homem inquietante chama a atenção em audiência do Congresso. Fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, durante uma audiência do Subcomitê Judiciário da Câmara, os holofotes não estavam exatamente no senador Chuck Grassley, mas sim no homem estranho sentado logo atrás dele. Enquanto Grassley falava por cerca de 15 minutos sobre excesso de poder federal, o homem de óculos quase não se mexia, encarava a câmera diretamente e piscava tão devagar que parecia em câmera lenta. A supervisão do Congresso é uma exigência constitucional. Dedicamos nossas carreiras a isso, dizia Grassley. Em determinado momento, o sujeito até fechou apenas um olho, como um robô com defeito. Ninguém sabia ao certo quem ele era. Talvez um assessor, talvez não. Mas sua expressão congelada e inquietante fez muito mais sucesso na internet do que qualquer frase dita pelo senador. Número 3. Gêmeas correm para o meio do tráfego na M6, no Reino Unido. Em maio de 2008, as gêmeas suecas Ursula e Sabina Eriksson causaram um verdadeiro caos na rodovia M6, no Reino Unido. Motoristas ficaram chocados ao ver as irmãs idênticas atravessando a pista, desviando de carros em alta velocidade como se nada estivesse acontecendo. A polícia foi chamada e, por coincidência, uma equipe da BBC também estava no local gravando um programa sobre patrulhas rodoviárias. Tudo ficou ainda mais insano quando, do nada, as gêmeas dispararam na direção dos veículos novamente, fugindo dos policiais. As duas ficaram gravemente feridas, mas ao recobrar a consciência, Sabina se levantou, socou um policial e tentou correr de volta para a pista. Não, calma, minha querida, você bateu a cabeça, fica tranquila. Nós somos a polícia, disseram os agentes tentando contê-la. Dias depois, a situação ficou ainda mais sombria. Sabina acabou esfaqueando um homem que havia lhe oferecido abrigo. Especialistas acreditam que as duas sofreram um raro caso de psicose compartilhada, o que deixou o episódio ainda mais perturbador. Número 4. Atividade paranormal no café da manhã da TV albanesa. Durante uma transmissão ao vivo do programa Morning Club, exibido pela rádio e TV Clube FM em Tirana, na Albânia, algo muito estranho aconteceu. O apresentador Blendi Fevziu estava no meio de uma entrevista quando, do nada, um jornal sobre a mesa se levantou e voou, como se tivesse vida própria. Tanto Blendi quanto seu convidado ficaram totalmente perplexos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem assistia em casa também ficou confuso, e muita gente começou a se perguntar se não tinha presenciado um fenômeno sobrenatural em plena TV ao vivo. Número 5. Modelo tailandesa afirma estar possuída em talk show. Em 2016, a modelo tailandesa Tipawan Pui Chaphang participou de um talk show e fez uma declaração chocante. Disse estar possuída por um espírito chamado Pop, conhecido no folclore tailandês por desejar sangue de animais e até carne humana. No decorrer da entrevista, o clima ficou intenso. Pui começou a murmurar palavras estranhas, depois gritar, e seu comportamento assustou a plateia. Mas nem todo mundo acreditou. Para alguns, o momento dramático, coincidindo com as câmeras ligadas, parecia encenação, mais para entretenimento do que para uma possessão real. Número 6. Boneca assombrada no programa This Morning da ITV. Em um episódio do programa This Morning da ITV, um casal contou a história arrepiante de uma boneca de porcelana comprada em um brechó. Pouco tempo depois de levá-la para casa, começaram os acontecimentos estranhos. Alarmes de incêndio disparando sem motivo e arranhões misteriosos aparecendo na pele do marido.
uma sensação de queimação na perna, e quando olhei, tinha vários arranhões no meu joelho, relatou ele. Os apresentadores ficaram um pouco céticos, mas os telespectadores sentiram arrepios quando a boneca pareceu se mover levemente na cadeira, ao vivo. Semanas depois, a mesma boneca reapareceu no programa, agora com outro dono, que dizia estar passando pelos mesmos problemas assustadores. Não é à toa que as pessoas continuam tentando se livrar dela. Número 7. Olhos reptilianos em telejornal espanhol. Um vídeo estranho do canal de notícias espanhol Espejo Público viralizou após algo inquietante acontecer no ar. No fim de uma reportagem, o jornalista piscou algumas vezes, mas quem assistia notou algo bizarro. Parecia haver um segundo par de olhos sobre suas pálpebras. A internet explodiu com teorias, alguns acreditando que ele seria um reptiliano disfarçado, outros apontando uma explicação mais simples, lentes de contato incomuns e um erro de câmera. Mesmo assim, a cena deixou muitos espectadores com a sensação estranha de terem visto algo fora do comum. Número 8. Sorteio da Guerra do Vietnã transmitido ao vivo. Em 1969, a CBS exibiu um momento histórico e inesquecível: o sorteio da Guerra do Vietnã. O evento aconteceu na sede do Serviço de Seleção em Washington, capital dos Estados Unidos. Um a um, datas de nascimento eram sorteadas de um tambor, seguidas por letras do alfabeto, para definir quais jovens seriam convocados para o combate. E agora vamos pedir que ele escolha a primeira, anunciou o apresentador. Foi o primeiro sorteio desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, e o clima era de tensão, emoção e surrealismo. Tudo dependia da sorte. Seu aniversário poderia significar ir para a guerra. Mesmo revendo as imagens hoje, é impossível não sentir um arrepio. Foi uma lembrança poderosa de como o acaso pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Número 9. Alerta falso de apocalipse zumbi em Montana. Em 2013, telespectadores de Montana levaram um susto daqueles quando um alerta de emergência interrompeu o programa The Steve Wilkos Show com uma mensagem aterrorizante. Zumbis estariam saindo de suas covas e atacando os vivos. A mensagem, com tom oficial, pedia que todos ficassem dentro de casa e evitassem contato com os mortos-vivos. Mesmo soando absurda, a forma como foi transmitida fez muita gente acreditar. As autoridades civis da sua área informam que os corpos dos mortos estão se levantando de suas sepulturas e atacando os vivos, dizia o aviso. Por alguns minutos ninguém sabia o que estava acontecendo. Era uma piada? Um novo programa? Uma emergência real? Logo se descobriu que alguém havia invadido o sistema de transmissão de alertas para pregar a peça. O responsável foi encontrado rapidamente e ficou confirmado que tudo não passava de um trote. Número 10. Transmissão religiosa invade o canal Playboy. No dia 6 de setembro de 1987, quem sintonizava o canal Playboy, esperando um filme adulto, teve uma surpresa enorme. Em vez do conteúdo esperado, a tela mostrou versículos bíblicos, pedindo que os espectadores se arrependessem e guardassem o sábado. Essa invasão inusitada foi obra de Thomas Haney, técnico da Christian Broadcasting Network, que interceptou o sinal via satélite para transmitir sua mensagem religiosa. Ele não escapou das consequências. Foi acusado de pirataria de sinal e condenado a 3 anos de liberdade condicional. O caso ficou famoso como um dos exemplos mais conhecidos de transmissão invadida ao vivo. Número 11. Capitão Midnight invade sinal da HBO. Em 27 de abril de 1986, quem assistia ao filme The Falcon and the Snowman pela HBO, na costa leste dos Estados Unidos, viu a programação ser interrompida por cerca de 4 minutos e meio. No lugar do filme, uma tela preta exibiu uma mensagem estranha assinada por Captain Midnight, protestando contra as altas taxas de assinatura da HBO. Depois da mensagem, o filme voltou como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, descobriu-se que o responsável era John R. McDougall, dono de uma antena parabólica, cansado dos preços abusivos. Ele acabou multado em $5.000, mas ficou famoso pela ousadia de sua invasão inesquecível. Número 12. Nocaute no programa do WrestleMania, 1985. O apresentador Richard Belzer aprendeu da pior maneira como a luta livre profissional pode ser intensa, quando Hulk Hogan e Mr. T foram ao seu programa para divulgar a primeira WrestleMania. Durante a entrevista, Belzer pediu que Hogan mostrasse um golpe de luta.
O lutador não hesitou e aplicou um mata-leão que fez o apresentador desmaiar ao vivo. "E aí, T, segura ele assim por mais um tempinho?" brincou Hogan antes de perceber que Belzer realmente tinha apagado. Ele precisou levar pontos na cabeça, mas saiu do incidente com uma história impressionante para contar. Mr. T rapidamente tentou acalmar o público, garantindo que não houve má intenção. Número 13. Poltergeist interrompe vidente mexicana. Em outubro de 2016, a vidente mexicana Moni Vidente participava do programa Sale el Sol, comentando sobre o clima quando algo estranho aconteceu. No exato momento em que começou a falar sobre anjos, uma parte do cenário se desprendeu e caiu no chão com força. Logo depois, outro pedaço começou a girar sozinho. Um dos apresentadores até se arrepiou com o susto. O momento assustador viralizou rapidamente nas redes sociais. Depois, Moni afirmou que um espírito poderoso era o responsável, explicando que alguns espíritos nem percebem que já morreram, o que poderia explicar a movimentação estranha no estúdio. Acreditando ou não, foi um registro bem incomum da TV ao vivo. Número 14. Truque de mágica ao vivo termina em acidente doloroso. No 2016, a apresentadora polonesa Marzena Rogalska participou de um truque de mágica no programa matinal em que trabalhava. O ilusionista Marcin Poloniewicz realizava o famoso número do prego escondido em sacos de papel e convidou Marzena para participar. O problema começou quando Marcin bateu com força em um dos sacos, que felizmente estava vazio. Mas, ao pedir que Marzena repetisse o gesto em outro saco, ela acabou acertando o que continha o prego de verdade. Seu grito de dor chocou espectadores de todo o país. Por sorte, o ferimento foi leve e ela perdoou o mágico, mas o momento virou um dos mais comentados da TV polonesa naquele ano. Número 15. Programa policial polonês interrompido por mensagem de protesto. Em setembro de 1985, fãs da série policial 07 Zgłoś receberam uma surpresa. Uma mensagem apareceu na tela dizendo: "Chega de aumentos de preços, mentiras e opressão. Boicote as eleições." Depois, descobriu-se que 4 astrônomos da Universidade de Toruń tinham invadido a transmissão para apoiar o movimento de oposição Solidarność. Apesar de terem sido descobertos, receberam apenas multas e liberdade condicional, devido à importância do trabalho científico que realizavam. Foi um protesto criativo que misturou ciência, política e um pouco de drama televisivo. Número 16. A lembrança marcante de Samuel J. Seymour. Em 9 de fevereiro de 1956, o Sr. Samuel J. Seymour, de 95 anos, apareceu no programa I've Got a Secret da CBS para contar uma história impressionante. Quando tinha apenas 5 anos, ele presenciou o assassinato do presidente Abraham Lincoln no Teatro Ford. Seymour estava sentado quase de frente para o camarote presidencial quando John Wilkes Booth deu o tiro fatal. Surpreendentemente, o que mais preocupou o menino não foi Lincoln, mas sim Booth, que caiu do camarote, quebrou a perna e fugiu. O relato, vindo de uma testemunha ocular viva, fez os espectadores sentirem como se estivessem voltando no tempo. Número 17. Aparição fantasmagórica em jogo do Sunderland. Durante uma partida entre Sunderland e Everton, em setembro de 2016, transmitida pela Sky Sports, alguns telespectadores notaram algo estranho no fundo da imagem. Uma figura sombria parecia trabalhar no gramado, mas de repente sumiu sem deixar rastro. Pouco depois, outra figura semelhante surgiu, o que gerou inúmeras especulações nas redes sociais. Teria sido reaproveitamento acidental de imagens antigas ou algo mais misterioso? A dúvida deixou muitos fãs intrigados sobre o que realmente aconteceu naquele jogo. Número 18. Sussurro sinistro no funeral da Rainha Elizabeth II. Milhões assistiram ao funeral de Estado da Rainha Elizabeth II em 2022. Porém, os telespectadores da ITV perceberam algo estranho. Durante o cortejo, ouviu-se uma voz feminina sussurrar sobre morte e aprisionamento. Alguns sugeriram que poderia ser a voz da princesa Diana, o que deu um tom ainda mais assombroso ao momento. Mais tarde, explicou-se que o som veio acidentalmente do microfone de um convidado durante a cerimônia. Mesmo assim, o enigmático sussurro deixou muita gente curiosa sobre o que realmente se passou. Número 19. Objeto misterioso em jogo de futebol feminino em Londres. Em fevereiro de 2019,
durante a semifinal da FA Women's League Cup entre Arsenal e Manchester United, um torcedor registrou algo estranho no céu acima do estádio. Era um objeto incomum, brilhando em vermelho e pairando no ar por alguns instantes. Rapidamente começaram as teorias. Poderia ser um drone, ou algo mais misterioso, como um OVNI. Até hoje ninguém sabe ao certo o que era, mas a cena deu ao jogo um toque inesperado e deixou torcedores e telespectadores se perguntando se tinham acabado de ver algo fora do comum. Número 20. Gareth Jones morre ao vivo na ITV, novembro de 1958. Durante a gravação do episódio Underground da série Armchair Theatre, o ator Gareth Jones começou a passar mal, mas insistiu em continuar. Pouco antes de sua cena, ele caiu desacordado nos bastidores, vítima provável de um ataque cardíaco. A equipe teve de improvisar e terminar o episódio sem ele. Mais tarde, o Guinness World Records registrou Jones como o primeiro ator a morrer durante uma transmissão ao vivo. Foi um choque tanto para quem estava no estúdio quanto para quem assistia em casa. Número 21. Disputa de planejamento termina em tiroteio fatal. Junho de 1991. No condado de Durham, jornalistas cobriam uma disputa entre o conselho local e Albert Dryden, que havia construído ilegalmente um pequeno bangalô. O clima ficou tenso quando a prefeitura decidiu demolir a construção. De repente, Dryden sacou uma arma e atirou no oficial Harry Collinson, matando-o na hora. Um policial levou um tiro na nádega, outro agente e um jornalista também ficaram feridos no caos que se seguiu. Dryden foi preso e condenado à prisão perpétua. Mesmo após sofrer um derrame em 2017, não demonstrou arrependimento. Morreu pouco depois de ser libertado. O episódio mostrou como uma situação aparentemente controlada pode sair do controle em segundos. Número 22. Pegadinha da independência flamenga na TV belga. Em dezembro de 2006, a emissora RTBF interrompeu sua programação com uma notícia urgente. O parlamento flamengo teria declarado independência da Bélgica. A falsa reportagem incluía entrevistas encenadas e imagens de multidões comemorando, o que deixou tudo muito convincente. Em meia hora, mais de 2.000 pessoas ligaram para a emissora pedindo explicações. Depois, a RTBF admitiu que era uma pegadinha, mas o estrago já estava feito. Muitos ficaram abalados e o caso virou exemplo de como notícias falsas podem causar grande impacto mesmo em canais de confiança. Número 23. Racionalista indiano desafia guru tântrico. Em março de 2008, milhões de indianos acompanharam um confronto ao vivo entre o escritor Sanal Edamaruku e o guru tântrico Surinder Sharma. O guru afirmava que poderia matar alguém com seus poderes em apenas 3 minutos. Sanal aceitou o desafio. Por horas, Sharma tentou invocar forças sobrenaturais para prejudicá-lo, sem sucesso. Em determinado momento, justificou dizendo que seus poderes não funcionavam porque Sanal adorava um deus mais forte. Com tranquilidade, Sanal respondeu que era ateu e não acreditava em deuses. A transmissão mostrou para centenas de milhões de espectadores a falha do guru, que acabou passando vergonha diante do país inteiro. Número 24. Acidente com Antje Turner. Julho de 1989. No programa infantil UP2U, a apresentadora Antje Turner estava posicionada na parte traseira de uma van, durante o Royal Tournament no Earl's Court, apresentando uma equipe de acrobacias de moto. Logo após terminar sua fala, uma explosão pirotécnica ocorreu enquanto uma moto saía em alta velocidade da van. O veículo passou muito perto dela e, no processo, acabou incendiando suas roupas. Antje imediatamente protegeu o rosto e caiu no chão. Mais tarde, ela contou que o cheiro era horrível, uma mistura de cabelo queimado com bacon. Apesar do susto, não teve ferimentos graves e foi levada rapidamente ao hospital. Ela processou a BBC por falhas de segurança e venceu, obrigando a emissora a reforçar protocolos para proteger quem participa de transmissões ao vivo. Número 25. Hack explosivo na TV tcheca. Em 2007, o canal de notícias CT24 exibia imagens tranquilas de montanhas quando, de repente, um clarão e uma nuvem em forma de cogumelo surgiram na tela. O susto foi causado pelo grupo de artistas Stohoven, que invadiu o sinal da emissora para mostrar como é fácil manipular a mídia. O objetivo era alertar sobre a propagação de informações falsas pela televisão. Apesar de ter assustado muitos telespectadores, a ação deixou uma lição. É preciso desconfiar do que vemos na tela, pois nem tudo é o que parece.
Número 26. A mulher que desapareceu na TV dinamarquesa. Durante uma entrevista ao vivo no programa Sport Center, da TV 2 da Dinamarca, gravada na área de retirada de bagagens de um aeroporto, algo intrigante aconteceu. Uma mulher loira que caminhava atrás de outra passageira pareceu simplesmente sumir da imagem. Depois, identificou-se que era a jogadora de handebol Trine Jensen e que ela não havia desaparecido de fato. Seu movimento coincidiu perfeitamente com o da outra pessoa, criando uma ilusão de ótica. O momento deixou muita gente boquiaberta e provou que até transmissões ao vivo podem enganar nossos olhos. TV ao vivo pode unir pessoas, mas também expõe momentos de caos e tragédia em tempo real. Esses episódios provam como o imprevisível pode acontecer diante das câmeras e ficar para sempre na memória de quem assiste. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!